A exploração do gás de xisto é responsável por uma verdadeira revolução energética nos Estados Unidos. No Cidades e Soluções de hoje, nosso correspondente Jorge Pontual mostra os prós e os contras dessa nova fonte de energia, que em breve será explorada também aqui no Brasil. Os Estados Unidos ainda importam grande parte da energia que consomem, mas no fim desta década, a maior economia do mundo deverá se tornar independente em termos energéticos. Isso graças a um fenômeno recente, a descoberta e exploração de enormes reservas de gás natural. Mas para retirar esse gás que está preso numa camada de rocha a mais de 1 quilômetro de profundidade, estão sendo usadas novas técnicas que, segundo os críticos, põem em risco o meio ambiente. Estamos na usina de processamento de gás natural da pequena Houston, no oeste do estado da Pensilvânia. Há 4 anos, esta era uma área exclusivamente rural, de pequenas fazendas de gado próxima à cidade de Pittsburgh. Da noite para o dia surgiram usinas, como esta, da empresa MarkWest, que opera mais 4 usinas na região. Aqui são processados por dia 100 milhões de metros cúbicos de gás natural. A gente não vê, mas enterrada sob as pastagens bucólicas, foi instalada uma rede de tubos que trazem até a usina o gás, extraído de depósitos profundos de xisto, a rocha que contém o produto. Da usina saem, através de gasodutos, propano, etano e outros gases, resultado do processamento feito nessa usina, que emprega cerca de 80 pessoas. Este é o símbolo mais visível da revolução que a exploração do xisto está causando nos Estados Unidos. Para este canto esquecido do país, trouxe prosperidade e empregos. Para a economia como um todo, a promessa de que em 2020 os Estados Unidos poderão se tornar independentes em termos energéticos. E para a mudança climática, o balanço também é positivo, pois, em média, a queima do gás natural gera metade do dióxido de carbono que resulta da queima de carvão para produzir a mesma quantidade de energia. O aumento da produção interna de gás natural é um dos motivos por trás da redução expressiva da emissão dos gases do efeito estufa pela maior economia do planeta. Mas, para muitos moradores daqui, todo este progresso veio acompanhado por um preço muito alto para o meio ambiente e a saúde. A tecnologia usada para extrair o gás do xisto, o fraturamento hidráulico, em muitos casos causou a contaminação dos lençóis d'água por gases e produtos químicos. A técnica é conhecida em inglês como fracking, e a luta contra o fracking é a mais nova bandeira do movimento ambientalista americano. O documentário Gasland, Terra do Gás, que concorreu ao Oscar, levou para quem vive longe daqui o drama causado pelo fracking. A imagem da água saindo da torneira e pegando fogo na casa de uma das vítimas da contaminação chocou o mundo. Na minha viagem pelo oeste da Pensilvânia, com o repórter cinematográfico Orlando Moreira, vi de perto o drama de algumas das vítimas. Nossa viagem começa num barranco de beira de estrada, lugar escolhido por um dos geólogos mais famosos dos Estados Unidos, Terry Engelder. É aqui que eu trabalho, ele me disse. É aqui que eu gosto de dar entrevistas. Foi Engelder quem descobriu há 6 anos que um depósito de xisto no subsolo, chamado Marcellus, continha uma quantidade de gás 25 vezes maior do que os outros geólogos diziam. Este é um dos raros lugares onde a rocha aflora.
excavate those fractures so that we can look at those fractures. And I've studied these for 30 years or more in the rock. Now, it's a consequence of the study of these fractures that then led to that very important calculation that you asked about. Terry mostra como a técnica do fraturamento hidráulico extrai o gás do xisto. A perfuração, quando chega ao depósito, passa a ser horizontal. A rocha é laminada. O tubo a atravessa perpendicular às rachaduras naturais. Milhões de litros de água com lubrificante e areia são injetados. A água abre as lâminas, a areia impede que elas se fechem. O gás preso em espaços microscópicos dentro da rocha sobe através da tubulação. Doing like this, and then you can just see how dark and black this is. That's a very rich rock. It has a little oil, right? Yes, it does. This rock contained a lot of organic matter that, when subjected to temperature and pressure deeper than 2 kilometers in the earth, that organic matter first was converted to oil and then to natural gas. And so what happens is that the early evidence for oil generation is found right in here. Then that was later converted to natural gas. Este depósito profundo de xisto, debaixo de 4 estados americanos, Nova York, Ohio, Pensilvânia e Virgínia Ocidental, foi formado há 400 milhões de anos pela acumulação de material orgânico no que era o fundo de um oceano. Depósitos semelhantes existem em outros continentes. O maior está na China. Austrália, Brasil e Argentina também são ricos em xisto. Mas os Estados Unidos foram o primeiro país a desenvolver a tecnologia necessária para extrair o gás e, em alguns lugares, também petróleo contido no xisto. Eu pergunto ao geólogo sobre a contaminação causada pelo fracking. Ele reconhece que o problema existe, mas acredita que tem solução. The problems that have been pointed out are engineering problems with an engineering solution. The easiest way to express this is, if you're an engineer, you go out, you find the leaks, and you fix them. Okay. And it's as simple as that. O empresário Alex Paris tinha uma pequena construtora em Canonsburg, Pensilvânia. Com a exploração do gás natural de xisto, a vida dele mudou. Alex participou da construção da usina MarkWest, dos gasodutos e dos poços que transformaram esta área rural pobre num dos municípios que mais crescem nos Estados Unidos. There's economic benefits. I think people that here who really look at it have seen job growth. I think they all realize that we're better off. I think to some extent there's a pride in it that we're producing this energy here rather than depending on foreign energy. So I think that from that perspective, it's been a real good thing. There are the people, just like anything else, if 90% of the people think it's good and 10% think it's bad, and the 10% think it's bad does all the talking, then that's what you're going to hear. But by far, I talk to a lot of people every day. People are greatly in favor of it. Pittsburgh já foi a capital do aço. Isso antes que as siderúrgicas se mudassem daqui para a China, o Brasil e outros países. Andou bem decadente. Mas agora está de volta. Renasceu como a capital da energia. Pittsburgh fica bem no centro da segunda maior reserva mundial de gás natural. Na era da siderurgia, Pittsburgh era uma das cidades mais poluídas do mundo. Isso mudou. Programas de sustentabilidade ambiental foram implementados por uma coalizão de empresários. Nós fomos conversar com o presidente dessa coalizão, Dennis Yablonsky, ex-secretário de Comércio do estado da Pensilvânia. Hoje a prioridade, ele diz, é garantir que a produção de gás natural respeite as regras ambientais. I mean, that's the part where a good public policy debate is needed and appropriate, because you have to be
do this in a safe way for the workers, but you also have to do it in a way where the air and the water are not polluted. And that's where the public policy debate has occurred. And we've advocated for development of this resource while at the same time making sure the environment is protected. And we don't think those two are mutually exclusive. Pennsylvania last year passed some of the most comprehensive set of regulations around those issues to make sure that this was being done the right way. Desde 2010, a Pensilvânia é governada pelo Partido Republicano. De lá para cá, segundo os ambientalistas, a fiscalização ambiental foi descuidada. Na eleição para governador no ano que vem, um dos pré-candidatos pelo Partido Democrata é John Hanger. Ele foi secretário do Meio Ambiente no governo anterior. Reconhece que houve problemas causados pelo fracking, mas acredita que com mais fiscalização isso poderá ser resolvido. When I was secretary, which was now more than 2 years ago, I wrote 5 new regulations, and I more than doubled the inspectors that were overseeing the gas industry, and I told the inspectors to go out and enforce our rules. I also believe in taxing the gas industry and using revenues to address environmental problems. I think you need to actually give people good information, and when the gas industry makes a mistake, which they will do and have done, they need to be made to correct the mistake and pay for it. O incrível acontece. Uma fonte de água cristalina pega fogo. O cientista Yuri Gorby se especializou no estudo de águas contaminadas em poços profundos. Ele nunca imaginou que uma especialidade tão técnica o levaria ao centro de um drama humano. So just here, like just around here in Pittsburgh, he took me 10 miles, 20 miles out of town, and I started seeing truck traffic, and I started seeing these big yards full of pipelines and different types of facilities, and I was like, what's going on around here? And then he took me up to one of these wells, and I was just staggered, you know, like I'd never seen a structure like that in such a big well. I mean, I've seen wells before. And then he showed me another one, and he goes, these are all over the place. Yuri é professor de uma universidade no vizinho estado de Nova York, mas viaja constantemente a oeste da Pensilvânia. É ele, com a ajuda de seus alunos, quem está fazendo o levantamento epidemiológico das vítimas da contaminação. A voice that we can project to the world for the world to listen. Um site na internet já cataloga mais de 1.200 casos. Yuri reuniu algumas dessas vítimas para colher depoimentos. Foi lá que conhecemos os fazendeiros Terry Greenwood e Ron Gula. Com eles, vimos de perto o que acontece quando uma fazenda vira uma central de produção de gás. Terry Greenwood se aposentou como motorista de caminhão e comprou uma pequena fazenda de gado de corte, com apenas 20 cabeças. Ele não sabia que o direito de exploração do subsolo, das terras que ele comprou, pertencia a uma empresa de exploração de gás. Um belo dia, as máquinas chegaram e começou a perfuração de 2 poços. Desde então, a vida de Terry virou um pesadelo. Com a água da fazenda totalmente contaminada, ele tem que comprar água engarrafada para beber e cozinhar. Here's what we have to do. We have to pay for this drinking water now. It's a water dispenser with these 5-gallon jugs on, and all the jugs are right in this cupboard right here. How much do they cost each? $6 each for each jug. We didn't have to pay for drinking water. Yeah. And we used to fill the water jugs up in the refrigerator. Now we use this water in our refrigerator. So it costs us a lot more money now. And is this safe water? It's bottled here. It's bottled here, but I don't know if it's safe. But it don't have no salty taste like the water well that they drilled up here. Os bezerros nascem mortos com defeitos genéticos. A empresa responsável se recusa a indenizá-lo. E a Agência Ambiental do Estado diz que nada pode ser provado.
Todo dia, essa bomba funciona automaticamente durante 2 horas, retirando água do poço de gás. Essa água é jogada para esse tanque aqui e o Terry vai abrir a tampa para eu ver lá dentro. Parece uma lama preta e cheira muito mal, cheira um cheiro forte de gás. E foi justamente essa água que contaminou a fazenda do Terry. Is it always bad like this? Yeah. When they bring the truck here and do it out the bottom, you can't stand down there. It stinks. It's bad. It'll take your breath down there. Ron Gula é um dos líderes do movimento contra o fracking, no oeste da Pensilvânia. Ron tinha uma fazenda grande que, segundo ele, perdeu na justiça para uma companhia de exploração de gás. Ron diz que foi traído por seus próprios advogados que estariam mancomunados com a empresa. Because I lost all my appeals. And again, it was all corruption because the attorneys totally destroyed my case, deliberately. My attorneys. É o que mais se ouve por aqui, histórias de contratos fraudulentos, segredos e mentiras. Well, a lot of people were told they were going to get free gas. That was one big reason when it all started. They promised everybody free gas. And you didn't get free gas. Because it's Marcellus Shale, it's wet gas. You cannot burn it. It's got to be processed. De um lado, fazendeiros ingênuos que assinaram contratos sem entender onde estavam se metendo. Do outro, um setor com bilhões de dólares em investimentos que depende dos direitos ao subsolo de áreas muito extensas para ter acesso a riquezas escondidas a quilômetros de profundidade. The situation at hand in the United States right now with the industries taking over the way that they're taking over and controlling everything, there's no question this is going to move into a civil rights issue. Because our rights are being completely violated. And it's got to end. Things have got to change. David Hadley era motorista de ônibus. Aposentou-se e comprou uma fazenda para morar com a família. Não desconfiava que uma empresa de exploração de gás estava prestes a perfurar poços nas terras dele. No ano passado, ele gravou este vídeo no momento em que a tampa de um tanque de água retirada do poço de gás se abriu e uma fumaça branca se espalhou pela área em frente à casa da família. Amostras do ar foram analisadas no laboratório e revelaram índices preocupantes de substâncias químicas que podem causar câncer. Mas, segundo David, a Agência Ambiental do Estado da Pensilvânia ignorou os pedidos dele para que a empresa fosse multada. A única saída será recorrer à justiça. Os 2 filhos de David e Linda Hadley se queixam de alergias de pele, que podem estar relacionadas ao ar e à água contaminados. O menino menor tem constantes dores de estômago. Andamos com David até o riacho que passa pela fazenda. À margem, encontramos uma fonte. Os moradores dessa área costumavam vir aqui a essa fonte para buscar a água cristalina que brota daqui. Ainda brota água, mas eles notaram de 2 anos para cá que saem essas bolhas. Então contrataram um laboratório para testar e descobriram que é gás metano. E olha só o que acontece quando a gente acende uma chama. Pega fogo. É o gás que está saindo lá do fundo. O fogo ardeu alto durante a meia hora que passamos ali conversando com David. It's definitely fractured the ground some places. It's made communication between the water aquifer. As you can see, the water is coming out. It was beautiful water before. So it's made contact, the gas and the water are mixed here at this point in time. So it has to poison the water. So it means that not only here, but other areas here have contaminated water? I'm sure there's other places. The trouble here, or the reason you can see it here, I think, is just because the pond of water is here. Segundo o geólogo Terry Engelberg e as autoridades locais, a água que pega fogo não é preocupante. That methane is not poisonous. We drink methane dissolved in groundwater, just like you drink CO2 dissolved in Coca-Cola. There virtually is no difference. The problem with methane is that if it accumulates in large quantities in enclosed spaces, then it's explosive. And that's very dangerous. Para o cientista Yuri Gordy,
A exploração do gás do xisto na região deveria ser suspensa imediatamente enquanto se avalia o impacto ambiental. The first thing we should do is stop all activity, because we've already damaged, like I was intending to come back here to look at the long-term environmental impacts, because when you damage or traumatize those formations and you have 100,000 wells placed over 93,000 square miles of shale, that is going to have long-term implications for water resources. We were talking about the sulfate-reducing bacteria and the hydrogen sulfide that they produce. Those organisms are still active down there, long after we abandon those wells. No estado de Nova York, a exploração do mesmo depósito de xisto, o Marcellus, está suspensa até 2015, por pressão de grupos ambientalistas. Figuras conhecidas como Yoko Ono e Susan Sarandon dão publicidade ao movimento. Mas 30 dos 50 estados americanos já mergulharam na exploração do gás e do petróleo extraídos do xisto, usando a controvertida tecnologia do fraturamento hidráulico. Os casos de contaminação da água e do ar se multiplicam, mas o governo Obama apoia a indústria e tenta minimizar o impacto ambiental. Para fazendeiros como Terry Greenwood, é tarde demais. Ele passou a vida dirigindo um caminhão para, depois de aposentado, viver o sonho de passar o fim da vida no campo, subsistindo com uma pequena criação de gado. Agora, com a água contaminada e sem solução à vista, Terry se dedica a alertar a sociedade para o custo oculto, e no caso dele bem visível, dessa nova fonte de energia. Será que vale a pena? O Brasil também tem reservas inexploradas de xisto. A Agência Nacional do Petróleo incluiu o minério na próxima rodada de leilões para campos de gás. Segundo a ANP, as bacias que serão licitadas nesse leilão de outubro serão Parecis, no Mato Grosso, Recôncavo, no extremo leste do Nordeste, principalmente na Bahia, Acre, Parnaíba, em territórios do Maranhão e do Piauí, São Francisco e Paraná. Nesses três últimos que estão na cor verde, há fortes indícios de que realmente haja gás de xisto. Por tudo que você viu e ouviu no programa de hoje, em relação à exploração do gás de xisto nos Estados Unidos, é de fundamental importância que as autoridades brasileiras redobrem a atenção para evitar riscos desnecessários em nosso país. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima.